O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quero me reportar à 13ª semana da liturgia que foi realizada no último dia 27 de junho de 2021, para partilhar com a missionária que me acompanha nos exercícios espirituais. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se, então, um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que por 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás e, no meio da multidão, tocou sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar a roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebeu o que lhe havia acontecido. Veio e caiu aos seus pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Aqui já dá bastante insumos para que a minha partilha seja feita. Este é um dos aspectos mais chocantes do Evangelho. Jesus causava riso e a zombaria daqueles que o rejeitavam. Por quê? Bem, Jesus era pobre. Se os ricos recebem cumprimentos e louvores, samaleques e rapapés, os pobres são alvo de escárnios e galhofas. E Jesus era galileu, isto é, um roceiro. Falaria com sotaque daquelas bandas, provocando chacotas dos moradores da Judéia. Lembrar de Pedro, Galileu, que foi identificado exatamente pelo sotaque de roceiro, está lá em Marcos 14:70, nós vemos que isso era um preconceito da época, mas hoje ainda paira entre nós essa distinção de sermos mais corteses, mais atenciosos com aqueles que se sobressaem mais. Aqueles que têm menos cultura, aqueles que são moradores de outros arredores, nós também costumamos colocar de lado, como é esse adendo que eu coloquei. Mas ainda sobre Jesus, ele elogiava muito a pobreza, mostrava a vaidade das riquezas, dava valor às coisas espirituais e diminuía o brilho do dinheiro, do luxo e do poder. Eu abro um parênteses aqui. Quando eu faço a oração sobre as casas, eu peço muito a Jesus sobre isso. Que Ele me livre da pobreza, mas também das riquezas perigosas. Aquelas que são chamarizes apenas para as pessoas de interesse. É uma riqueza perigosa. Não é uma riqueza constituída pelo trabalho ou pelo esforço de cada um. Continuando. Natural que andava na busca dessas coisas devia considerar sua pregação como loucura. E debochavam do Galileu sonhador. A coisa não para por aí. O ensinamento de Jesus parecia chocar-se com a antiga lei de Moisés em certas referências aos costumes e preceitos, até mesmo o templo em Jerusalém. Chegam a dizer que Jesus está possesso, endemoniado. Querem desprezo maior?
Mas este evangelho traz outro motivo, que levava os adversários a zombarem dele. A menina estava morta, eles já decidiram isso. Jesus tem a ousadia de dizer que ela apenas dorme. E todo ato de esperança sempre será intolerável para aqueles que cultuam a morte. E desta vez, as caçoadas são ostensivas, pois o mestre parece agir como quem ignora todas as evidências materiais. Ainda hoje a situação é a mesma. Em uma civilização da morte, que aprova o aborto, a eutanásia, que faz comércio de armas, acumula ogivas atômicas em seus arsenais, quando surge alguém a favor da vida, será alvo preferencial dos difamadores e zombeteiros. Em uma de suas viagens à França, o saudoso Papa João Paulo II foi rotulado pela mídia anticlerical de bobo e de palhaço. No mesmo país, Madre Teresa de Calcutá era acusada de usar os miseráveis para recolher fortunas. Os inimigos de Cristo não têm limite do sarcasmo, mas o que espera eles é o mesmo susto que tiveram os contemporâneos de Jesus, quando disse à menina: ela está morta. E Jesus apenas comentou: ela apenas dorme. Quando ele chegou à casa dessa pessoa que dizia que a filha já estava morta, ele apenas disse: menina, levanta-te. E ela imediatamente se pôs de pé. Se alguém de nós dá ouvido ao imperativo de Jesus e se põe de pé, mesmo quando todos apostam em sua morte, espiritual e moral, quando o momento histórico parece um beco sem saída, quem sabe se Jesus fica livre de tantas infâmias? Quem sabe reconhecerão o seu poder e o invocarão seu santo nome. Por isso eu falo nessa minha partilha, orar sem cessar. Senhor, tu voltarás a arrancar-me dos abismos da terra. Está lá no Salmo 71. Que o Senhor esteja sempre conosco. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos.